Fazendo um testezinho aqui. Oi, tá tudo certo? E aí, amigo? Acho que tá funcionando. Vamos tentar então de novo com o Fabrício. Tu Tá consegue ok, sair? então. Vou sair sim. Boa Então live. tá. Beijo, obrigada. Vamos tentar o Fabrício de novo. Tá me ouvindo, Fabrício? Tá conseguindo me ver? Tô te vendo e tô te ouvindo. Mas a minha a câmera tá travada. Mas eu É, eu acho tô mais, que deve eu tô ser a mais internet, preocupada. ainda mais que caiu um temporal aqui agora. Vamos ver. Pessoal, vocês conseguem ouvir o Fabrício? Vamos ver se alguém responde. É, pelo jeito, o pessoal só consegue me ouvir, Fabrício. A gente vamos ter que fazer com a. Estão conseguindo ouvir o Fabrício, pelo jeito. Fabrício, acho que agora eles estão conseguindo te ouvir. Tá. Então, estão me ouvindo, tá melhor. Então, tá, é. Vamos tentar continuar dessa forma, então. E tá todo mundo ouvindo. E aí, qualquer coisa, acho que, certo, ao longo da live deve aparecer a sua imagem. Eu acredito que vai melhorando a conexão, né? Ok. Tu consegue me ouvir? Te Então tá. ouço bem e te vejo. Então, Fabrício, a gente tinha pensado em começar a live se apresentando um pouquinho, né? Acho que a gente tem um debate aí em comum para fazer. Eu não sei se tu queres começar se apresentando, se tu queres que eu comece me apresentando. Pode começar. Ah, então tá. Bom, pessoal, agora que a gente conseguiu estabelecer a conexão, tô conseguindo ouvir todo mundo, vou me apresentar, né? Primeiro, eu queria dar boa noite para todo mundo, agradecer a todo mundo que está aqui assistindo a nossa live, mesmo com os probleminhas técnicos. E então, vou dizer um pouquinho, né, de quem eu sou, o que eu faço e por que que eu tô aqui. O meu nome é Maiara Morfim, eu sou nascida em Floripa, fui criada desde sempre em São José. Eu sou filha da Marcinha, sou casada com a Ana Beatriz, que é a minha companheira de vida e de militância. E sou também bissexual, e é por isso que eu tô aqui hoje, a princípio, porque sou bissexual e milito, tenho uma militância dentro do movimento LGBTQIA+. Eu sou também secretária de Ações Afirmativas da Juventude do PT de Santa Catarina, sou diretora de universidades pagas da União Catarinense das e dos Estudantes e sou bolsista do ProUni no curso de Direito da Univale de São José, aqui no continente, né? E se tudo der certo, eu me formo esse semestre. É esse mais ou menos o meu currículo, que ainda é contigo. Não sei se queres falar um pouquinho de ti, Fabrício. Consegue me ouvir, Fabrício? Deu uma falha aqui. Deu uma falhadinha, É... amigo. Oi, tá me escutando? Tô te escutando sim. Deixa eu te apresentar, dizer um Tá. pouquinho. Então, eu sou Fabrício Lima, né? Sou gay, tenho 41 anos, né? Essa barba branca me condena. Sou formado em administração pela Unisul, lá em 2000 e alguma coisa, lá no passado. Também estou me formando esse ano em pedagogia, né? Tenho especialização em administração de pessoas, administração mercadológica e psicopedagogia. Estou atualmente como professor, né? Na verdade, atuo como professor há mais de 15 anos, né? Nessa carreira aí que eu acho linda e maravilhosa. Já atuei várias vezes, né? Botando a mão à massa nos escritórios, mas sempre voltando para a academia, que é uma coisa que eu acho muito importante, é a educação, né? E formar pessoas na área de administração eu acho de suma importância.
Sou militante LGBT, né, há mais de 25 anos. Trabalho aí com militância, né, ajudamos a construir aí a primeira conferência LGBT, né, que aconteceu lá em 2008, no governo Lula, e criamos, a partir disso, várias políticas, né, a partir desse movimento e aí intenso. Participo hoje, né, do Roma, Instituto de Diversidade Sexual da Grande Florianópolis, né, que é uma instituição, junto com várias outras de Florianópolis, que trabalha com a questão da homofobia, transfobia, ladrofobia e bifobia. Né? E todas as fobias, na verdade, todas as questões que envolvem direitos das pessoas. Então, esse é um pouquinho da minha história, da minha militância. Hoje também, não esquecendo de falar, né, sou conselheiro do Conselho de Direitos Humanos LGBT de Florianópolis, também membro do Fórum Municipal de Educação de Florianópolis e também do Conselho Estadual, do Fórum Estadual de Educação de Santa Catarina, né? E a gente atua, então, nessa vertente não só no estado, mas também na Grande Florianópolis e a nível Brasil. Então, estamos aí nos apresentando, estamos aí à disposição agora para as falas. Então tá, Fabrício. Nossa, falando assim, tudo que tu faz parte, o tempo que tu milita, os espaços em que tu estás inserido, eu percebo que é mais assim um privilégio estar nessa live contigo, porque eu acho que eu tenho muito a aprender. Então, na metade do curso de Direito, eu fiz parte de um projeto de extensão universitária que visava trabalhar a questão dos direitos humanos através da educação em direitos humanos nas escolas, a princípio da rede de Palhoça, da rede pública de Palhoça, e depois nas escolas da rede pública de São José. E aí eu peguei experiência nesses dois espaços. E nesse projeto, uma das temáticas que mais me chamou a atenção, justamente pelo local em que eu ocupo na sociedade, quem eu sou, né? E essas questões que a gente está debatendo, uma das questões que mais me chamou a atenção foi realmente a questão de gênero trabalhada através da perspectiva dos direitos humanos. E aí você está falando que tem uma militância bem importante dentro desse debate da educação e da questão LGBTQIA+. Eu queria saber um pouquinho o que tu pensa sobre a educação nesse momento, de que forma a educação é importante para o movimento LGBTQIA+, nesse momento. Qual que é a tua visão sobre esse problema? Porque, afinal, a gente está vivendo muita coisa no âmbito da educação e que tem significado retrocessos para a gente no campo dos direitos, né? Queria saber um pouquinho a tua visão sobre isso. Então, nós, enquanto militantes, há muito tempo, né, não só na Grande Florianópolis, em Santa Catarina em geral, a nível Brasil, nós viemos organizando e tentando construir políticas públicas para essa população, né? Hoje, se a gente pode ver alguns direitos constituídos, por exemplo, nós temos uma resolução, por exemplo, no nosso estado, né, que fala a questão do nome social nas escolas, nas universidades, ou seja, claro que tudo é uma construção, né? Essa resolução, ela fala, né, e fala da questão do nome social. Porém, tem algumas questões que levam algumas problemáticas e algumas soluções. Por exemplo, qual é a problemática de ter essa resolução? Não é a problemática de ter a resolução, mas como resolver alguns casos. Por exemplo, lá no ensino fundamental 1 e 2, no ensino médio, né, as crianças e adolescentes, por não serem maior de idade, não ter 18 anos, elas não podem dizer, por livre e espontânea vontade, né, e a escola ou a universidade aceitar, se ela não for maior de idade, a questão do nome social. No caso, né, do ensino fundamental, principalmente, e ensino médio, precisa dos pais ou dos responsáveis solicitar para a escola para que seja usado o nome social, né, para travestis transexuais, para aquelas determinadas pessoas que solicitaram ali. Então, a gente tem isso, a gente tem uma vantagem de ter uma resolução que nos ajuda a nível municipal, a nível estadual, porém, a gente tem algumas questões que o quê? Sensibilização para que essas famílias, né, desses LGBTs, possam usar. Né? E a gente vê, enquanto educação também, a questão de
ajudar a conscientizar as famílias, né? A partir do momento que tu tem uma escola que ela é plural, né? Que ela tem várias vozes, né? Há uma possibilidade de fazermos diversos diálogos, diversos espaços de discussão sobre essa questão LGBT, aonde as pessoas elas podem adquirir as informações, por exemplo, né, a questão dessa resolução do nome social, né, elas podem adquirir esse conhecimento, dessa oportunidade e fazer com que as travestis transexuais e os ou as, né, dentro da escola possam ter esse nome social adquirido. Então, isso é uma luta, isso dentro da educação é muito valoroso, né? Então, assim, através de um passo a passo de formiguinha, porque é isso que é a educação hoje. Se a gente tem diversas questões de discutir, né? Então, até na questão da Constituição, a gente tem algumas coisas que possibilitam a discussão, por exemplo, de gênero nas escolas, de identidade de gênero, né? E que isso, por exemplo, na lei orgânica do Estado, por exemplo, existe até um projeto de lei agora recente que quer tirar a questão de gênero, né? E quando a gente fala, não é só questão, quando eu falo de gênero, não estou falando só a questão de discussão LGBT, eu estou invisibilizando e impossibilitando a discussão, por exemplo, da questão da mulher, da questão do feminicídio, né? Então, assim, é uma coisa muito mais ampla. Então, assim, a questão do ódio, de não aceitação do outro, faz com que não só um grupo, só uma massa seja invisibilizada, mas outras massas, por exemplo, né, como eu falei, na questão da mulher. Né, eu estou invisibilizando a impossibilidade de visibilidade da mulher neste momento. Né? Então, isso é uma construção que tem que ser feita ainda muito grande. E a própria escola, a própria universidade, ela vem dessa base da construção, né? Que é o quê? É o fator diálogo. Né? As escolas e as universidades, elas vêm propor isso, né? A questão do diálogo. E quando não há, por exemplo, uma escola que tenha uma direção, que ela tenha uma visão mais ampla dessa importância, né? Dessas pautas, a gente acaba realmente tendo dificuldades. E aí, essas dificuldades dentro dessas organizações escolares vão acontecendo o que a gente não gostaria que acontecesse, que são as homofobias, as transfobias, né, as bifobias, a lesbofobia, ou seja, vai acontecendo todo esse maltrato com essa população. Né, e as violências, principalmente, não só físicas, mas psicológicas, né, que eu acho que às vezes são muito mais agressivas. Com certeza. E o que tu estás colocando, eu pude observar bem durante a minha experiência para tu ver, né? Como é importante também essa coisa da gente fazer um curso, fazer uma graduação, experimentando todo o espaço da universidade, né? Experimentando não só o ensino, mas também a extensão, a pesquisa. Eu estive, né, num projeto de extensão sobre educação e direitos humanos e, na prática da extensão, algumas das atividades que a gente fazia era ir até as escolas para a gente debater a questão LGBT, a questão de gênero na sala de aula, mas através de oficinas que dialogassem com a questão dos direitos humanos. E nisso, a gente podia perceber a resistência, muitas vezes, de alguns alunos, que a gente via que tinha realmente uma visão diferente sobre essas questões, que às vezes vem da família, vem da criação. E muitas vezes o que impressionava de maneira muito negativa é que muitos professores e às vezes até os gestores, diretores, orientadores dessas escolas estavam ali presos numa visão de sociedade, de educação muito conservadora e que não dialoga com isso. Como que é enfrentar isso na educação, nos espaços de ensino, através dos próprios profissionais que às vezes não contribuem para a gente avançar nessas pautas? Olha, essa questão seria simplesmente a formação continuada. A formação continuada nas escolas, né? Então, ou seja, quando, por exemplo, né, eu trabalho na rede estadual hoje. Então, por exemplo, através da rede estadual, o que tem que acontecer? As GEREDs, né, as coordenadorias regionais, por exemplo, elas têm que propor formações para esses professores
para que eles possam ter uma visão além do horizonte, né? Não só aquela visão que está ali no seu cotidiano, mas poder olhar, ter outros olhares. Por exemplo, muitas pessoas, na sua formação, não, por exemplo, né, a gente tem aí professores não só de pedagogia, mas professores que estão formados em ciências, né, em biologia, em geografia, história, sociologia, antropologia. Ou seja, nem todos eles tiveram na sua formação acadêmica algo que falasse sobre gênero, identidade de gênero, ou falasse da diversidade como um todo, né? Que falasse sobre a igualdade racial, que falasse sobre a questão do idoso, né? Então, assim, quando eu abro essa questão de formação continuada, eu dou oportunidade, eu oportunizo profissionais da área de educação estarem entendendo um pouco mais sobre aquela temática. E isso é importante, né? Na rede estadual, a gente tem há muito tempo, né, que é o NEP, que é o Núcleo de Prevenção. E esse Núcleo de Prevenção, na época que eu participei até do projeto Escola Sem Homofobia, né, que houve toda uma polêmica há muitos anos sobre esse projeto, e que nada mais é que era a formação de professores, que é oportunizar professores a ter conhecimento, né, dizendo que nós não vamos falar sobre sexo, nós vamos falar sobre a sexualidade. E, por exemplo, dentro da biologia, das ciências, o professor ele é catedrático para poder falar sobre isso. Ele vai estar falando sobre a questão das prevenções que tem que acontecer, né? Como eu estou falando até sobre isso porque teve recentemente uma professora, né, da rede estadual que foi não sei se foi da rede estadual, enfim, da rede estadual ou municipal, que foi estar falando para os alunos nesse momento de pandemia, né, utilizando a internet para falar com os alunos, e uma pessoa, né, um jornalista, que é todo controverso, ele chegou e colocou a fala da professora, que ela falou muito bem, explanou para os alunos muito bem sobre isso, mas ele usou de uma maneira discriminada, né, falando sobre, deturpando o que ela estava falando. Ela falando ensinando os alunos, né, na sua didática ali, e ele pegou algumas falas dela, distorceu e colocou isso na mídia. Né? Então, por exemplo, olha só que importante a professora passar as informações para os alunos, e eu me lembro muito bem de uma fala essa semana, principalmente, da deputada Luciane Carminati, né, nossa deputada na área da educação, dentro da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que a gente estava na reunião do Fórum Estadual de Educação essa semana, e ela deu um depoimento que ela vivia numa escola, num ambiente escolar, que todos eram pessoas que não tinham uma visão, né, além do horizonte, que era uma visão fechada, tudo mais. Mas nem por isso ela se tornou uma pessoa fechada na área da educação, e sim uma pessoa libertadora, como diz Paulo Freire, né? Então, a partir disso, que se a gente tem um ou dois professores que eles conseguem ter essa visão além do horizonte, consegue se dar uma visão também diferenciada para esses alunos, né? E quando é uma universidade, vão ser futuros profissionais. Então, se eu sou uma pessoa que tem uma visão além do horizonte, eu consigo ter, provavelmente, profissionais que vão estar no mercado de trabalho e vão fazer o diferencial, né? Eu, por exemplo, atualmente dou aula no curso técnico, né? Por exemplo, o curso de recursos humanos e curso de administração, e eu falo para eles, quando vocês forem gestores de recursos humanos, vocês vão lidar com todos os tipos de diversidade, e vocês não vão poder em nenhum momento serem pessoas que vão utilizar o seu momento de vida pessoal ou o seu preconceito dentro das organizações. Por quê? Porque ali você é um gestor, ali você tem que pensar enquanto um profissional da área de recursos humanos, por exemplo, ou um profissional da área de administração, que tem toda uma equipe, que trabalha com toda a diversidade, e eu não vou poder usar o meu preconceito ali. Não se deve usar o preconceito. Então, assim, a gente vem discutindo com os meus alunos há muito tempo sobre isso, e eles concordam no final das contas comigo. Porque eu vou dando exemplos e exemplos de vida para eles, né? E assim, exemplificar com a prática, a teoria e a prática,
as vivências, isso ajuda muito. Então, Não, com enfim, certeza. Da educação em direitos humanos, né? Isso que tu estás falando. A gente entender que o sujeito, ele já tem um conteúdo antes dele chegar numa estrutura de ensino, antes dele chegar na escola, antes dele chegar na universidade. Essa pessoa, ela não vem como um quadro em branco, né? Ela vem com um conteúdo, com uma vivência, e a partir do que a gente traz, ela aprende. E aí, é claro que a educação que é passada pelo professor, ela pode, como tu bem falou, estar numa perspectiva freiriana e pautada pela emancipação, pela liberdade, ou ela pode estar sendo pautada pela autoridade, né, pelo autoritarismo, aliás, sim, às vezes pela violência, pelo discurso de ódio. E aí parece que a gente abriu uma caixinha de Pandora nos últimos tempos, né? Eu acredito que tu deva ter pego bastante do teu processo de formação, tu deva ter pego durante ali o período de governos petistas, né? Em que a gente teve um avanço imenso nas pautas da educação, a gente teve ali a inserção dos conteúdos étnico-raciais, a gente teve a inserção das questões das pautas das mulheres, do feminismo, a gente sim. teve a inserção das pautas LGBTQIA+, aliás, não nesses termos, né, que não se usava ainda o LGBTQIA+, mas a gente teve aí, durante os anos dos governos petistas, um avanço muito grande na pauta educacional para um pensamento progressista, para uma educação libertadora. O que ao teu ver, aconteceu aí nos últimos anos que fez com que a gente caminhasse para essa onda de conservadorismo na educação e para essa educação pautada por uma visão militarizada, por uma visão como que eu posso dizer? De estarem analisando cada passinho na educação, de vigília, parece, Sim. que a gente está no momento em que a educação está sendo vigiada, em que nada que aconteça na sala de aula pode acontecer de uma maneira normal, natural, como acontece nesse espaço de ensino, né? Todas as questões que estão sendo colocadas na sala de aula estão passando por uma vigilância extrema. Por que essa vigilância? E por que parece que nós, LGBTQIA+, somos o problema para a educação nesse momento? Por que tem esse conflito, do teu ponto de vista? O que eu vejo, né? E que eu percebo durante esse tempo todo. Primeiramente, tudo aquilo que não é discutido, né, é estranho. Porque se eu não conheço, acaba sendo estranho, né? A partir do momento que eu tenho uma educação libertária, eu consigo fazer com que as pessoas possam refletir, né? Fazer a reflexão. E a partir da sua reflexão, a partir dos conhecimentos prévios que o educando tem, né, que o aluno tem, a partir do momento que ele tem esse conhecimento prévio, eu faço uma reflexão e possibilito ele a refletir mais sobre todos os acontecimentos. Eu não fico limitado a simplesmente um único espaço. Eu oportunizo isso para ele, né? E a partir do momento que eu tenho um governo que não pensava muito em políticas públicas, né, para a educação. Depois eu tenho um governo que começa a pensar essas pautas mais da educação, tanto que a gente tem a primeira conferência de educação, né? Então, assim, olha só quantos anos nós temos de governo democrático e há quanto tempo deixamos de ter discussões. O que, né, e até, às vezes as pessoas vão me perguntar, Fabrício, o que é uma conferência de educação? A conferência de educação é onde eu vou reunir a sociedade civil a nível municipal, né, junto com o poder público, a nível também estadual e depois a nível nacional, todas nessas 3 etapas, para poder discutir a educação, discutir o que é importante para a educação, o que a gente tem hoje na educação e o que a gente quer para a educação para amanhã, para daqui a 10 anos, para daqui a 20 anos. Né? E daí, a partir dessas conferências, a gente constrói um plano municipal, um plano estadual e um plano nacional de educação. A partir desses planos, ou seja, é aquilo que a gente almeja para uma educação. Né? Então, a gente tem um projeto mais progressista de governo na área da educação, e agora, desse desgoverno que começou aí desde o ano passado, está destruindo as pautas da educação.
né? A gente não consegue entender esse retrocesso, mas se a gente pensar um pouco mais a fundo nos acontecimentos que vão vindo ao longo do tempo, né? A gente vai vendo que algumas pessoas, ao longo do tempo, quando a gente tem um governo mais progressista, a gente vai vendo algumas pessoas ficarem caladas, não podendo falar. Por quê? Porque falar, seu negrinho, né? Seu LGBT, seu gayzinho, ou seja, eu estou tentando diminuir a outra pessoa, né? E quando eu estou cortando, podando essas pessoas, dizendo que, opa, não podes falar isso. Por quê? Porque isso é racismo, isso é homofobia. Quando eu começo a pautar, né, nos governos mais progressistas que, olha, tu não pode falar porque tu vai ser preso, porque você está sendo racista, porque você está sendo homofóbico, né, lesbofóbico, transfóbico, né? Então, assim, eu começo a fazer com que as pessoas, né, nesse longo tempo aí, ficarem mais caladas. Só que elas ficaram caladas por algum tempo, por alguns anos. E agora elas explodiram, literalmente explodiram. Por quê? Porque tem gente que fala assim, é mimimi, né? Tudo é mimimi. Não é mimimi, porque quem está lá na pele sofrendo somos nós, né? Eu sempre falo assim, ó, eu não posso falar, eu posso ser branco, né? E falar sobre o racismo, sim, eu devo falar sobre o racismo, porque inclusive existe uma pessoa LGBT, né? Sendo mulher, sendo gay, sendo transexual, né? Que é gay, que é negro também, né? Eu sempre falo assim, ó, que a pessoa que sofre mais preconceito e que nós temos essas pessoas caracterizadas, que são mulheres negras deficientes, né? Então, olha só, quanta pauta dentro de uma perspectiva de um ser humano, né? Então, olha, por ser negra, ela já sofre. Por ser mulher, ela já sofre, né? Por ser lésbica, ela sofre mais ainda, né? Por ser transexual, por exemplo, sofre mais ainda. E assim vai indo as caixinhas assim. Então, ao longo do tempo, as pessoas, ao longo desses 10 anos aí, elas ficaram caladas, reprimidas, e agora elas estão assim, ó, soltando os verbos para tudo quanto é lado, né? Que tem tantas pessoas que a gente está vendo aí na rua, batendo e berrando, enquanto tem essa questão da Covid, né? Pessoas que simplesmente... e assim, ó, nesse momento a gente fala, né, que tá acontecendo um monte de feminicídio, por exemplo, né? E feminicídio a gente tem que ser falado, sim, a todos os momentos, porque não é só a mulher, né, a mulher heterossexual que apanha, né? Mas também é a mulher lésbica que apanha dentro de casa, dos pais, dos irmãos, dos vizinhos, e ela é morta, e ela é violentada. Então, assim, eu tenho que falar sim. Por ser lésbica, por ser mulher, sabe? Por ser bissexual, que é o teu caso. Então, assim, tem pessoas que sofrem muito. E a gente tem que falar sim, né? Então, assim, eu não consegui... São tantas informações, tantas coisas que a gente quer falar, mas, assim, ó, essa questão econômica, do poder econômico, de pessoas que ficaram frustradas ao longo desse tempo do governo mais progressista, agora elas estão tendo voz nesse governo, né? E, ou seja, aquilo que eles falam, que a gente fala assim, é minoria, claro, a gente fala das pautas das minorias, mas nós somos a maioria no Brasil, né? As mulheres são a maioria no Brasil, né? A população negra é a maioria no Brasil. Então, não estou falando de uma minoria no sentido de poder econômico, sim, daí, né? Mas uma grande população que está sendo marginalizada. Então, né, imagina se for uma mulher lésbica, negra, né, e deficiente e do morro. Olha só que quanto preconceito a gente tem aí. Não, com certeza. Isso tudo mostra pra gente a importância da pauta da educação nos nossos movimentos, né? Porque a gente tem que falar do orgulho LGBTQIA+, a gente tem que tratar da saúde, a gente tem que tratar da questão da sexualidade livre, a gente tem várias questões e várias minúcias pra gente tratar, mas a educação parece ser uma questão muito urgente no momento, né? Parece que
é, na atualidade, um dos focos desse governo, né? É desestruturar, desmontar a educação, acabar com tudo que a gente conseguiu construir de progressismo durante esses anos de governos petistas e colocar, né, o negro de volta na senzala, o gay de volta no armário, a mulher de volta na cozinha do jeitinho que eles tanto falam e parecem querer fazer com que a gente, né, com que a gente volte para esses espaços. O artigo 205 da Constituição, que trata sobre educação, ele fala sobre a educação como um direito de todos, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, do seu preparo ao exercício da cidadania e da sua qualidade para o trabalho, né? Quando a gente pensa na potência disso tudo, na importância da educação para o ser humano, um indivíduo qualquer, a gente assim transcende. E quando a gente fala, principalmente de pessoas que já estão numa condição de marginalidade na sociedade, o acesso à educação, a uma educação de qualidade, a uma educação que não permita a violência no seu espaço, é de tamanha importância, né? Porque, por exemplo, você falou sobre como essas desigualdades elas se atravessam e elas trazem maiores dificuldades para a vida de alguns e, né, em razão dessas discriminações, desses preconceitos e dessas realidades sociais que estão colocadas individualmente para cada um desses sujeitos. O que é a vida de uma mulher trans? Imagina como é você estudar numa escola sendo trans, estar no ensino público, no ensino superior, né? Desde o fundamental, passando pelo médio, passando pelo superior. A realidade dessas pessoas dentro da escola é muitas vezes uma realidade de violência, uma realidade de trauma, uma realidade de ódio, onde elas não conseguem muitas vezes estabelecer relação com os amigos, com os colegas de sala, mas também não conseguem, às vezes, um aparato numa coordenação, na direção, ou com os próprios professores que, às vezes, com os seus preconceitos, tornam aquele lugar um lugar de ódio, um lugar onde essas pessoas não conseguem habitar. E aí o que a gente vê? A gente tem um dado de 90% da população trans já tendo se prostituído para poder se alimentar, para poder sobreviver. O quanto isso está relacionado com a educação ou não, não é mesmo? A gente tem que avançar nas pautas educacionais, principalmente nesse momento em que a gente está vivendo, porque nesse momento as pautas educacionais estão sendo atacadas justamente para fazer com que a gente volte para esses espaços da sociedade, que são espaços de subordinação, que são espaços de opressão, que são espaços de violência. Falar que eu sou uma mulher bissexual é hoje uma questão de liberdade que eu não sei por quanto tempo eu vou poder continuar tendo, né, com tanta tranquilidade assim. Porque a realidade é que a violência só aumenta cada dia mais e os dados em relação à nossa população são cada dia piores, né? Ainda mais com esse governo. Assim, eu ó, não sei se eu fugi um pouco. não, até assim, tu me fez buscar informações lá no meu histórico, onde que, tipo assim, ó, a questão das travestis transexuais, né? A gente, por muito tempo na militância, e principalmente na militância na área da educação, a gente disse que a questão primordial nossa dentro da militância LGBT era fazer com que mais LGBT tivesse nas universidades, mas não só muito mais LGBT, mas muito mais travestis transexuais, os e as, né? Porque a gente tem uma minoria, porque tu mesmo falou na questão, né, de como é que elas vão se manter, né? Se eu não dou trabalho para um travesti, por um ou a travesti, né, eu vou colocar ele aonde? No mundo do trabalho. Como é que ele vai se alimentar? Como é que ele vai ter uma casa para morar? Né? Como é que ele vai poder se vestir? Né? As pessoas vai surgir dinheiro do nada? Não. Vai ter que trabalhar para poder conseguir isso tudo. A partir do momento que eu dou oportunidade de estudos, eu proporciono essas pessoas a terem condições de se manterem economicamente, né? Questão de se vestir, de se alimentar, de moradia e tudo mais. Então, assim, eu não tenho que ficar subjugando essas pessoas e dizendo assim, não, tem que ficar na margem, a marginal, literalmente, sabe? Fazendo ponto, fazendo rua. Não que não possa, né? Mas cada um é cada um que queira seguir a sua profissão, né? Mas se a pessoa quer estudar, e eu conheço várias pessoas, né? Nós tivemos aí a Lírios,
que é formada em serviço social, uma grande militante LGBT no nosso estado, sabe? Temos a Gabriela, que tá fazendo doutorado, né? Que é professora da Rede Estadual de Educação, né? Aposentada, que fez o mestrado dela, pedagoga, depois fez o mestrado dela na área da educação, e na Unisul, inclusivamente de Tubarão, ela fez o mestrado, e depois ela está fazendo agora, terminando o doutorado dela na Universidade Federal de Santa Catarina, né? E ela é uma pessoa que tem muita bagagem, então, ou seja, é a minha amiga pessoal, é uma pessoa que, assim, ó, que tem muita vivência, sabe? E que que sempre lutou incansavelmente, por exemplo, para que outros travestis também tivessem, né, nessa condição, né? Nesse espaço na área da educação, e que possam estar lá sendo grandes profissionais. A gente tem várias pessoas, né? A Lili, né? E temos aí outras pessoas que passaram por isso. Então, assim, a educação é o grande propulsor, né? Eu proporciono a educação para essa pessoa, eu proporciono que ela tenha um trabalho, eu proporciono que ela tenha uma casa, eu proporciono que ela consiga ter estavelmente uma família, né? Que ela possa se organizar, né? Então, Não, e o que significa quando essas pessoas conseguem galgar algo na sociedade, né? Quando essas pessoas avançam na sociedade, toda a sociedade avança, né? É aquela velha frase, quando uma mulher negra se movimenta na hierarquia social, todas as mulheres avançam. E a mesma sim, coisa serve para essas pessoas, ainda mais quando a gente está falando das mulheres trans negras, sofrem um preconceito que é de um nível absurdo, né? Como a gente está falando. Não é permitido o acesso à educação. É um dos mais básicos direitos, é o que permite que a gente, né, se desenvolva enquanto ser humano, desenvolva a nossa cidadania, né, se desenvolva no mercado de trabalho, consiga se manter, e isso está sendo negado a essas pessoas. A Ana fez um comentário aqui que eu acho que é pertinente. Ela colocou assim, ó, os ataques à educação com as fake news, né, entre parênteses, kit gay e mamadeira de piroca, nas eleições de 2018 já mostravam o rostinho desse governo. E é verdade, né? sim, Porque sim. foi exatamente aí que a gente começou a ver o avanço em cima das pautas da educação, né? Eu acho que ali durante o processo de impeachment da presidenta Dilma foi que a coisa começou a ficar bem forte, mas um pouquinho antes a gente já estava começando a ver alguns ataques na educação surgirem. Tu deve ter pego bem esse processo, né, Fabrício? Na verdade, assim, a questão política, há vários anos, ela vem falando sobre isso, né? É, utilizar a população LGBT para conseguir se eleger, muitos o fizeram, né? Muitos o fizeram. Então, assim, usar a questão, como falou da mamadeira de piroca, tipo, quando eu falo sobre o que é a construção da escola, do projeto Escola Sem Homofobia, né, que por muito tempo é um trabalho que vem da ONU, né, é um trabalho que vem na ONU a nível Brasil, que chegou a organizar a nível MEC, a nível dos estados, formação de um grupo específico para poder depois formar nos seus estados, né, formadores de professores para poder atuar, né? Então, assim, ó, cara, quando eu falo que mamadeira de piroca, eu estou menosprezando um trabalho de diversos profissionais da área da educação que organizaram, que pesquisaram, né, durante muito tempo a construir um lindo de um trabalho, né? Construir, por exemplo, um trabalho que tinha figuras, que tinha vídeos, que tinha material de formação para esse professor, né, para a sala de aula, para que ele pudesse trabalhar com as crianças a questão da sexualidade. Porque, por exemplo, assim, falar que, né, mamadeira de piroca e tudo mais, é simplesmente, vulgarmente, falar isso não conseguir perceber na pele daquele ser humano que está sofrendo na sala de aula, porque ele não se vê naquele corpo, né? Como no caso de um travesti, ou de um ou a travesti, ou travesti, né? A travesti, enfim, não se vê naquele corpo. E assim, olha só o trauma dessa pessoa, desse ser humano, né? O quanto que há de sofrimento nele. Então, assim, quando eu falo isso, eu Não, tô simplesmente querendo negar tudo isso. E quando eu nego,
eu sou aquela pessoa que deveria estar na cadeia, na prisão. Porque eu estou ajudando, sim, a prejudicar uma pessoa, né? E depois esses transtornos psicológicos, né, fazem como a gente vê muita gente até fazer piada. Porque existe na psicologia um estudo, inclusive, que falam sobre isso, que é a questão da negação, né? A questão da negação do outro para comigo é porque ele está se vendo em mim. Então eu chego e eu faço ser opressor. O oprimido se torna opressor, sabe? Então, na psicologia, a gente vê um pouco sobre isso, né? Eu não sou psicólogo, mas a gente estuda um pouco isso por causa da questão da pedagogia. Então, isso dentro da educação infantil, por exemplo, lá nos primórdios, né, lá no início do berço da educação, que é na educação infantil, se eu não sou um profissional da educação que tem o tato para lidar com o aluno, né, que eu estou percebendo isso, eu posso simplesmente ser um opressor em cima dele. E quando eu estou oprimindo, eu estou, de repente, ocasionando vários distúrbios psicológicos em cima desse cidadão, dessa criança, sabe? E isso me deixa muito triste quando eu vejo, por exemplo, um educador que infelizmente, não teve oportunidade de estar conhecendo, se aprofundando um pouco mais sobre isso e usando o De Paulo Freire, se libertando, né, dessas opressões todas e tendo um novo olhar sobre a educação, sobre aquele indivíduo dentro da educação, eu fico muito chateado. Muitas vezes eu já chorei, né, às escondidas, porque eu não podia deixar os outros me verem fraco, sabe? Eu podia trazer, por exemplo, eu tive numa universidade onde a gente teve vários transexuais que estavam na graduação e depois eu tive, na pós-graduação, uma aluna transexual, né, na área da administração. Eu fiquei super contente de conseguir ver aqueles indivíduos ali dentro da universidade, sabe? E com a presença delas, o fato da minha luta de querer que tivesse a possibilidade de quem entrasse pudesse ter a questão do nome social, a partir daqueles aí, sempre as pessoas me falam, Fabrício, mas para que a gente vai falar sobre isso se a gente não tem ninguém? Mas, tipo assim, uma forma de tu dizer assim, não, fica calado na tua, né, não vamos falar sobre isso. A partir do momento que a gente conquistou, que tivesse pessoas nesse espaço, aí a minha fala foi muito mais abrangente. E assim, não, agora a gente tem os indivíduos, e aí? O que a gente vai fazer com esses indivíduos que têm que ser tratados como nome social? Nós tivemos um professor lá que não queria, falava no nome civil, e assim, pô, tá vendo que lá é uma mulher, né? Literalmente tu olha uma mulher, por que que eu vou dizer o nome civil se eu não posso usar o nome social? Ao tato desse profissional. Por isso que a formação de professores nas diversas áreas, ela é importante. Porque um professor na área da administração, ele tem sim que ter sensibilidade, ele tem que saber lidar com todas essas questões da diversidade. Né? Ah, porque eu tenho um preconceito que eu não gosto de negro, eu vou agora começar a atingir todos os alunos negros dentro da sala de aula, todos os alunos gays dentro da sala de aula, sabe? Então, assim, é ter tato, eu vou bater sempre nessa tecla. A formação continuada de professores é primordial na educação. Não, com certeza, né? Porque formando os professores é que a gente forma os alunos, né? Se os professores não estão preparados, talvez, para debaterem algumas temáticas, ou, na verdade, né, o que acontece, o que a gente tem visto acontecer, infelizmente, é que a gente até tem alguns professores preparados para trabalhar em algumas temáticas, alguns professores que são, né, entusiastas, que se movimentam. A gente sabe que esses profissionais muitas vezes fazem um trabalho assim muito acima do que é pedido para eles, né, no intuito de às vezes fazer um movimento de mudança social e, né, para melhorar a vida dos seus alunos, para fazer, né, o que acredita ser melhor e correto. Só que a gente tem, por outro lado, professores que acreditam ser melhor e correto outra coisa, que daí perpassa a opressão e a violência. São professores que muitas vezes oprimem os alunos dentro de sala de aula, professores que perseguem, ou às vezes até professores que permitem que os colegas façam isso. Isso acontece dentro de um movimento político muito maior. E o que eu me pergunto é o seguinte: antes a gente tinha todo um trabalho, né, de formações, existia um movimento maior
dentro da estrutura educacional para resolver e solucionar essas questões que a gente está debatendo aqui. Hoje, a gente tem um movimento contrário. E esse movimento contrário, ele me mostra o quanto realmente a gente está numa situação de violência, né? Porque a gente não tem só negado o direito de acessar a educação e de ter uma educação de qualidade que nos forme para a cidadania através de exemplos, né, que perpassem também o que nós somos enquanto seres humanos. Então, é importante para o meu reconhecimento enquanto mulher entender a história das mulheres, é importante pro meu reconhecimento enquanto LGBTQIA+, entender a história desse grupo que eu pertenço. Então, é importante que a gente tenha na educação, né, temáticas, eixos que versem a respeito disso tudo. Mas a gente não tem, a gente tem hoje. Até, Maíra, assim, ó, eu tô vendo aqui um professor, que é um amigo meu muito grande, na área de contabilidade, o professor Jorge, que está nos assistindo, né? Inclusive, uma das alunas da pós-graduação que eu te falei foi aluna dele, né? E a gente conversou muito sobre isso, sabe? E assim, ó, ele foi um dos professores que abarcou essa situação. A primeira vez que ele, quando ele percebeu, a gente conversou que foi anunciado para ele assim, ó, essa listagem, professor, daí, né, a pessoa que trabalhava comigo na época, qual, professor Jorge? Tem essa moça aqui que ela é transexual, daí ele começou a perguntar, tá, e como é que é o nome social dela? Porque na listagem, né, tava o nome civil dela, e ele prontamente chegou. Então, tipo assim, ele é um exemplo de grandes profissionais, independente da sua área, né, ele da área da contabilidade, mas olha a sensibilidade dele, né, ele vem nos falar sobre isso. Parabéns. Nós temos profissionais, assim, independentes, temos profissionais que não sabem lidar com a situação, mas sim, nós temos profissionais bons, que sabem lidar, assim, independente da sua área, tem a sensibilidade de atingir, mesmo não tendo a sua formação acadêmica, alguma coisa que falava sobre isso. Mas como a gente falou lá, a questão da vivência pessoal, né, faz com que a pessoa tenha sensibilidade de saber lidar com todas essas questões, né, que são estranhas para os outros, mas para si ele conseguiu lidar muito bem, como tem outros profissionais, outros professores também que lidaram muito bem, né, nessa aluna que estava na área da administração, nessa pós-graduação, sabe? Então assim, eu até falei porque eu acho que a gente tem que valorizar esses profissionais, né, e exaltar realmente, porque ainda temos profissionais, sim, que fazem uma grande diferença, não só na educação infantil, no ensino fundamental, né, no ensino médio, mas também nas universidades. Eu costumo dizer uma coisa, né, desde sempre, assim, desde que eu criei uma certa ciência da importância da educação na minha vida, eu costumo dizer que a educação, ela aparece para mim tanto como um instrumento para emancipação, como um instrumento para violência e para dominação. Assim, eu tenho uma história de vida escolar e de vida acadêmica também, que me mostrou que os professores e os sujeitos da educação, eles podem mostrar para a gente uma nova forma de ver o mundo. E essa forma, ela pode ser positiva, ela pode ser boa e servir para algo muito bom, ou ela pode ser negativa e servir para algo muito ruim, desmotivar a gente. Durante meu ensino médio, eu pensava em não continuar estudando, e hoje eu estou quase me graduando em Direito, sabe? E durante o Direito, muitas vezes eu vi um grande desafio ali, às vezes materializado na figura de um professor, na figura de uma professora, que às vezes, né, é só um entrave, às vezes é alguma coisa que a gente consegue passar por cima, mas muitas vezes não. Muitas vezes é violento, muitas vezes é opressor e muitas vezes tira a gente dos nossos objetivos, né? Não deixa a gente continuar ocupando determinados espaços. E aí, quando a gente fala, imagina, de crianças na educação infantil, isso se torna algo extremamente grave, né? E como que você vai culpar uma criança por ela gostar mais de brincar de carrinho do que de boneca? O que não significa nada durante a infância ainda, né? Existe todo um único moral construído por trás de uma pretensa ideologia de gênero que até eu queria colocar. Teve uma hora que você falou sobre família. E eu fiquei pensando sobre isso, né? O quanto a gente é violentado, porque a gente não tem negado só o direito ao acesso à educação e outros tantos direitos que a gente sempre debate. A gente tem negado, inclusive, o direito à família. Porque quando debatem contra a gente, né, falando sobre essa ideologia de gênero e coisa e tal, falam disso na defesa da tradicional família brasileira.
Sim. que com certeza não é a nossa, né? Não é uma família de pessoas LGBTQIA+, não é uma família, né, de pessoas trans, de mulheres lésbicas, de homens gays. É uma família que se constitui por homem, mulher e sua prole. Essa família não é a família que eu reconheço. Por exemplo, eu sou casada com a Ana Beatriz, sou filha da Marcinha e não tive pai. Eu não tive família, então, e não tenho uma família? Como que funciona esse discurso, né? Imagina para as É, crianças que estão ali começando é a por isso que na vida. educação a gente fala, né, já há bastante tempo, que a gente não tem que fazer hoje é dia do pai, hoje é dia da mãe, hoje é dia, né? Não, hoje é dia da família. Porque a família se constrói a partir daquele contexto que eu estou vivendo. Eu não tenho que impor o meu conceito de família para o teu conceito de família. Eu não tenho que impor nada. Eu tenho que respeitar essa diversidade, sabe? Então, assim, porque daí as pessoas falam, é porque se uma criança for criada num ambiente entre duas mulheres ou dois homens, né, um ambiente de uma travesti, uma transexual, enfim, e uma outra pessoa, ele vai ser LGBT. Não tem nada a ver com isso, sabe? Não tem nada a ver, sabe? Então, assim, as pessoas têm que aprender que o conceito de família é muito mais amplo. Por que o conceito mais amplo, né? Porque a nossa realidade no dia a dia, né, a família tradicional brasileira, não tem nada a ver, esse conceito que é arraigado há muitos anos, não tem a ver com a nossa realidade. Porque o nosso conceito de família, tá? Quando a gente vai ver na realidade, quantas avós criam seus filhos, ou seus netos, sabe? Quantos tios, tias acabam tendo que cuidar dos seus sobrinhos, porque por diversas questões da vida, o pai e a mãe faleceram, e eles são as pessoas mais próximas, ou as pessoas que têm as condições financeiras de estar cuidando daquela criança, sabe? Ou daquele adolescente. Então, assim, o conceito de família é muito mais amplo na nossa realidade. Então, olha só, eu fico assim irritado até falar sobre essa questão, no sentido que as pessoas são muito travadas de ficar tendo discursos, né, e não conseguindo perceber o que está à sua volta, né? Quantas pessoas aí nas diversas famílias hoje, né, que estão aí e que não são essa família tradicional brasileira? Não é um pai, uma mãe, Quantas sabe? Então, se tem gente que não quer ter filho e por isso não é uma família, né? Eu não quero ter filho, né? Eu tenho vários amigos heterossexuais, por exemplo, que não querem ter filho, e aí? Né? Agora eu tenho Não, vários. e quando a gente fala das mulheres, tem debate ainda, né? Que diz respeito a essa obrigação que a gente tem de ser mãe, que daí, para a questão bissexual, para a questão lésbica, já abre outros debates também, porque são várias, né, as questões que nos são cobradas, os papéis que nos são cobrados, que a gente siga, que a gente exerça, e que às vezes não faz sentido para quem a gente é, né? Por exemplo, eu não tenho grandes pretensões de ser mãe. Se eu tiver essa pretensão um dia, vai ser única e exclusivamente por minha escolha. Mas se um dia eu for mãe, talvez não tenha um pai, essa criança. E aí, como é que vai ser? Eu vou ter que lidar com esse discurso da família tradicional brasileira, que hoje não é tão violento para comigo, porque eu sou uma mulher branca, bissexual, cheia de privilégios. Mas se eu fosse uma mulher negra transexual, talvez isso fosse um discurso que me violentaria ainda mais, porque violenta, Sim, é claro, sim. mas não da mesma forma como a gente conversou e estava falando, né? Essas questões, as questões das desigualdades que estão atravessadas na sociedade brasileira nos mostram realmente o quanto esse discurso é falho e não se sustenta, porque todas essas questões que tu estás colocando, elas perpassam não só a questão de gênero e de sexualidade, como a questão de desigualdade social Sim. mesmo, né? A questão financeira, a questão econômica, de que as famílias não se sustentam dessa forma, porque existe uma desigualdade social tão grande que não nos permite nos sustentarmos dessa Sim, forma, né? Não só uma desigualdade social. inclusive eu tenho fala de vários Desculpa. amigos assim, que, né, por serem gays ou lésbicas, enfim, que querem adotar, sabe? E daí aí passa por diversas questões, e às vezes alguns profissionais que estão, né, nessas áreas afins,
para poder permitir, né, entre aspas, que aquela pessoa possa ser bem avaliada no sentido da sua realidade da avaliação, por serem gays ou lésbicas, não vão adotar. Mas, assim, se há crianças que foram rejeitadas, por algum motivo, que eu também não penso que eu não tenho que julgar, porque cada um tem o seu motivo, né? Cada situação é uma situação. Então, assim, e tem várias crianças que estão em casa lar hoje. E essas crianças, elas foram geridas por gays? Não, porque dois homens não podem gerir uma criança. Duas mulheres não podem gerir uma criança se não tiver uma intervenção, né? Então, assim, essas crianças vieram de uma família, entre aspas, tradicional brasileira, que impede, por exemplo, muitas vezes, de ter uma mãe solteira, como, né, nas várias décadas de 80, 90, onde a gente tinha, né, que a mulher tinha que simplesmente ia para o cantão, chegava, quando a criança nascia, era doada, né, era dada, não é doada, mas era dada para as freiras do convento, ou eram dados para alguma família, né? A gente até hoje está vendo aí revendo, né, uma novela que fala sobre isso, que fala sobre que uma mãe, né, teve que casar com um cara e ela teve um filho, e quando o filho nasceu, o pai nem deixou ela ver, ele simplesmente levou para ser, na verdade, enfim, dada para uma outra pessoa. Ou seja, isso hoje, né, estamos revendo hoje nas novelas brasileiras falando sobre isso, que é uma realidade, né, que a gente vive. E aí eu coloco, será que eu enquanto gay, né, porque eu tenho essa vontade de adotar, né, eu ainda não dei o primeiro passo por diversas questões econômicas que eu ainda estou me organizando, mas eu pretendo, sabe? E como eu tenho vários amigos, eu tenho um grande casal de amigos meus um deles é psicólogo e escritor, né? O Ale. E ele tem a Sara. Inclusive, a Sara, ou a princesa Sara, ela é colocada nas histórias infantis que ele conta, sabe? Então assim, eu digo, por que que não pode ser uma referência, entendeu, de família, eles? Eles são, sim, uma referência de família, sabe? Não é a família tradicional brasileira, eles são a família tradicional brasileira também. Porque essa família tradicional brasileira são todas as formas de amar e todas as formas de ter família, sabe? E a partir do momento que eu começo ter um pensamento libertador, como diz Paulo Freire, sabe? Eu começo a entender e começo a ser mais o quê? Uma pessoa mais que ama a diversidade, sabe? Eu sou uma pessoa que começa a ter uma visão além do horizonte, sabe? Que não só no meu umbigo, não penso só em mim. Exato, e eu me reconheço no outro não pelas nossas semelhanças, mas pelas nossas diferenças, né? Eu sempre debati desse jeito na sala de aula, sempre tentei ter bem esse discurso que você está colocando, que eu acho que é muito bonito. Tem muita gente que fala assim, que a gente tem que abrir mão do conceito de família para lutar pelas questões LGBTs e tal. Sim, existe todo um debate sobre isso, né? Mas será que a gente tem como abrir mão de um conceito de família? É um conceito que, para a sociedade como um todo, é muito forte e muito importante. Dentro dos debates LGBTQIA+, também são, né? A gente também tem o direito a ter isso que resolveram chamar de família, né? Apesar de não ser nos moldes que dizem que é o correto, que é o certo. Mas eu acho que é isso, Fabrício. A gente já está batendo nosso... Até só para complementar, Acho que ficou sem áudio. Consegue me ouvir, Fabrício? Bom, pessoal, faltam 20 segundos para acabar o vídeo. Eu acho que se deslogou automaticamente. Mas é isso, muito obrigada. Um beijão para todo mundo que participou. Espero voltar aí para a gente fazer mais outros debates. Até mais.